Imagina só, a figura do diabo navegando em pessoa pelos mares. Um nome que só de ser sussurrado já esvaziava as tavernas. Esse era o Barba Negra. Mas, e o homem por trás dessa lenda toda? Hoje, a gente vai fundo na história de Edward Teach para separar o que é mito do que realidade. Olha só o que a gente vai ver. Primeiro, vamos entender essa imagem assustadora que ele mesmo criou. Depois, vamos descobrir quem era o cara de verdade, o Edward Teach. A gente vai passar pelo reinado de terror dele, que foi curto, mas intenso. Ver a batalha final, que foi épica, e, por fim, entender como um pirata virou essa lenda que a gente conhece até hoje. Sabe, a maior arma do Barba Negra não era o navio dele, nem os canhões. Era o medo. A imagem aterrorizante que ele construiu com todo cuidado. O cara era, sem dúvida, um mestre da guerra psicológica. E olha, essa frase aí não é coisa de filme, não. Isso foi dito por alguém que viu ele de perto, uma testemunha da época. Dá pra ter uma ideia do quão poderosa era essa imagem que o Barba Negra criava, né? A ponto de alguém olhar pra ele e pensar, é o diabo em pessoa. A aparência dele era puro teatro, um show de horror. Pensa bem, a barba toda trançada, com fitinhas coloridas, pavios de queima-lenta, sabe? Aqueles que queimam devagarinho, amarrados no chapéu, soltando fumaça, e uma faixa com 6 pistolas carregadas na cintura. Tudo isso era calculado para dar muito, mas muito medo. O objetivo era bem claro, fazer o inimigo se render antes mesmo da luta começar. O medo era a arma principal. Ok, mas por trás de toda essa fumaça, desse teatro todo, existia um homem. Então, agora, vamos tirar essa máscara e tentar encontrar o verdadeiro Edward Teach. O nome dele de verdade era Edward Teach. A gente não sabe muito sobre a juventude dele, os detalhes se perderam no tempo, mas o que os registros mostram é que ele estava bem no centro da chamada Era de Ouro da pirataria. E a carreira dele foi curta, mas o impacto, esse dura até hoje. E ele não ficava parado não. O território dele ia do Caribe até a costa das Carolinas nos Estados Unidos. Ou seja, ele atacava justamente nas rotas comerciais mais importantes da época, as que ligavam às colônias britânicas. A presença dele era uma ameaça constante, que basicamente paralisava o comércio. E o mais curioso é que o reinado dele como o rei dos piratas foi incrivelmente curto. Sério, durou pouco mais de um ano. Mas nesse tempinho, o estrago que ele fez foi tão grande, o impacto foi tão profundo, que o nome dele ficou marcado na história para sempre. Bom, a gente sabe que um pirata precisa de um bom navio, né? E o do Barba Negra era basicamente uma fortaleza flutuante. Era, sem dúvida, um dos navios mais poderosos e temidos daquele tempo. E ele não mandou construir o navio, ele o tomou. O nome original era La Concorde, era um navio negreiro francês. Nas mãos do Teach, ele virou uma máquina de guerra. Foi rebatizado como Queen Anne's Revenge, ou A Vingança da Rainha Anne, e equipado com 40 canhões. Virou o símbolo do poder dele, pronto para botar medo em qualquer um que ousasse aparecer na frente. Mas pensa que ele agia sozinho? Que nada! O Barba Negra fazia parte de uma economia paralela bem complexa. O mais chocante é que ele tinha aliados, parceiros de negócios entre os comerciantes e até juízes das mesmas colônias que ele atacava. Era uma rede de corrupção que ganhava muito dinheiro com os saques dele. Mas, como tudo na vida, esse reinado tinha que acabar. Em novembro de 1718, a coroa britânica simplesmente se cansou. A Marinha Real, então, mandou um cara, o tenente Robert Maynard, com uma missão bem direta: caçar e acabar com o Barba Negra. E o que aconteceu a seguir, bom, foi um dos duelos no mar mais famosos da história. E a batalha nem começou com um tiro de canhão. Começou com um grito, um desafio do próprio Barba Negra. As palavras dele deixaram bem claro: ele não ia se render de jeito nenhum. Ele ia lutar até o último segundo. O Maynard era esperto. Ele sabia que numa briga de canhões, 1 contra 1, ele podia perder. Então, ele usou a cabeça. Foi uma armadilha perfeita. Primeiro, ele enganou. Escondeu a maioria dos homens no porão, para parecer que o navio estava quase vazio. Depois, ele atraiu o Barba Negra que, achando que ia ser fácil, foi para cima para abordar o navio. E aí, a emboscada. A tripulação do Maynard saiu do esconderijo e cercou os piratas. Era uma luta até a morte, sem ter para onde correr. E no meio daquele caos, o Teach lutava que nem um animal. Parecia que nada podia derrubar ele. Dizem os relatos da época que ele levou pelo menos 5 tiros. E mesmo assim, continuou de pé lutando. E não foi só isso.
Ele também levou uns 20 cortes de espada antes de finalmente cair. A resistência dele foi tão absurda, tão sobre-humana, que a lenda dele se tornou ainda maior ali, no momento da morte. O fim dele foi tão brutal quanto a vida que ele levou. Depois de morto, a cabeça dele foi cortada e pendurada na ponta do navio do Maynard. Era um troféu, claro, mas também era uma mensagem bem clara das autoridades para qualquer outro pirata. A era do Barba Negra acabou. E acabou de forma bem sangrenta. Então, Edward Teach, o homem, morreu. Mas o Barba Negra, a lenda, essa estava só começando a se tornar imortal. E como que a história de um pirata virou esse mito gigante que a gente conhece? A resposta, em grande parte, está em um livro. Poucos anos depois da morte dele, publicaram esse livro, Uma História Geral dos Piratas. Ele é basicamente a fonte principal de quase tudo que a gente acha que sabe sobre piratas. O autor é um mistério, usava o nome de Capitão Charles Johnson, e o que ele fez foi genial, misturou fatos históricos com uma boa dose de drama e exagero. Foi essa mistura que transformou o Barba Negra no ícone que ele é hoje. E o mais interessante é que os historiadores de hoje em dia confirmam. O livro do tal Johnson é bem preciso nos fatos, tipo nomes, datas, lugares, tá tudo lá. Mas a grande diferença para os documentos oficiais é o drama. Foram os diálogos que ele inventou, a narrativa exagerada, foi isso que pegou os fatos crus e transformou tudo numa lenda épica. Pois é, e é aqui que a gente chega no ponto principal do legado do Barba Negra. É aquele caso clássico. A história bem contada, o mito se tornou tão forte, mas tão forte, que acabou engolindo a realidade do homem. A gente se lembra da lenda, não do pirata de carne e osso. Então fica a pergunta, né? Quem foi o verdadeiro Edward Teach? Um monstro aterrorizante ou um cara pragmático, quase um homem de negócios? Talvez a resposta seja os dois. Um homem muito inteligente, calculista, que sacou que para sobreviver e ter sucesso naquele mundo brutal, ele precisava se transformar num monstro lendário. A lenda não foi só uma história que contaram depois, era a maior arma que ele tinha.